Nós vamos para a segunda parte da nossa mensagem de semana passada. Estamos em guerra. Só que aí vai nós trabalharmos o que a gente vai fazer nessa guerra. A gente tem que identificar isso e a gente não pode aceitar isso. Então vamos rever a parte 1, né? Então a gente teve ali aquela introdução, que foi praticamente um tópico. E ali a gente trouxe a introdução, vou trazer bem rapidinho aqui, né? Que o campo de batalha está sempre ativo. Não existe trégua, né? Não existe aquela bandeirinha branca. Não adianta você pedir, Satanás, para de me atacar, inimigo, para de me acantar. Não, é nós que temos que vencer a nossa batalha, a nossa guerra. Nós temos que vencer, né? O inimigo ele não tira folga, tá? Ele fica o tempo todo maquinando, tá? Ele fica maquinando, ele fica estudando os nossos padrões, os nossos movimentos. Ele estuda, ele tem tempo. Né? Ele é experiente, né? Quantos mil anos ele já está aí, né? Então ele já sabe o jeito de andar, o jeito de olhar, quando tu olha, quando tu se movimenta, ele já conhece a gente. Então ele fica estudando, por isso que a palavra de Deus diz que ele fica ao derredor buscando quem possa tragar, quem possa pegar. E ele fica ali sondando, ele não tira folga, tá? E algumas brechas que ele procura, né? Lembra que a gente falou das distrações? O desgaste silencioso, ele tenta fazer com que a gente fique desgastado, que a gente fique cansado, porque quem vai lutar cansado? Por isso que a palavra de Deus diz, ser forte e corajoso, busque em mim, se apoie em mim, porque ele já sabia disso. Então tudo que está na Bíblia, que está na palavra, por isso se chama manual de vida, não está escrito lá aleatório, vou escrever isso daqui. Não, Deus ele já sabe todas as coisas, né? Para Deus, o passado, presente e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. É como se a nossa vida tivesse várias trilhas, né? E todas estão empilhadas. Não tem esse negócio de... É tudo agora. Então, outra brecha que ele procura, agenda cheia. Porque quando a gente tem uma agenda cheia, a gente acaba se distraindo e tirando foco, às vezes, de coisas que são essenciais, né? E aí também outra coisa que a gente falou de brechas, né, na batalha, são dias sem a palavra. O famoso vou orar depois, vou ler a Bíblia depois, né? Então isso também é uma armadilha do inimigo para que a gente não busque na palavra, porque é uma diferença de quando a gente começa a buscar na palavra e a gente começa a meditar na palavra. É isso que nós temos que levar. Nós precisamos meditar na palavra. Meditar na palavra é tê-la conosco diariamente. Essa foi a introdução. Aí depois a gente foi para o primeiro tópico, identificando o campo de batalha. Quem anotou vai ter ali as anotações. Nós temos ali o campo de batalha, a distração, a ansiedade, o cansaço e as mentiras de Satanás. E aí a gente falou, né? Para a gente lutar contra a distração, precisamos ter o quê? Disciplina. Lutar contra a ansiedade, o que nós temos que ter? Promessas, foco nas promessas. Foco nas promessas. Para a gente lutar contra o cansaço? Descansar. Tempo na presença de Deus. Tempo na presença de Deus. Ela anotou mesmo. Para lutar contra as mentiras? Satanás. Declarar a verdade de Deus. Declarar a verdade de Deus. Então, quando você identifica o campo de batalha, e aí você tem que começar a identificar as mazelas, aquilo que são as suas brechas. Aqui tem algumas situações. De repente, todas essas que eu disse aqui são para você. Talvez uma ou outra. E aí você identifica, bom, o meu campo de batalha é nesse sentido, é nessa situação. Então, como que eu posso lutar essa luta? A Bíblia diz o quê? Não lutamos contra a carne, mas sim contra espíritos do mal, nas regiões celestiais. Então, a nossa briga, ela é além do terreno, a gente precisa identificar isso. Depois a gente foi para o tópico 2, que é o lembrar-se de quem você é na batalha. Então, primeiro a gente identificou o campo. Tá, o meu campo de batalha. Quem é o meu inimigo? É aquela reflexão de você olhar para o espelho. Quem é o meu inimigo? Tá, primeiro é você, seu traíra. Você está me traindo. Porque nós somos o maior impostor das nossas vidas. Existe um livro que se chama, se eu não me engano, é o impostor que vive em mim. Algo assim. E aí ele traz que o maior sabotador da nossa vida não é Satanás, somos nós mesmos. Nós nos sabotamos. Hoje pela manhã, junto nessa reunião, um pastor falou algo. E ali eu identifiquei que ali estava se sabotando. E eu também já identifiquei isso na minha vida. Quantas vezes eu já me sabotei? Meu Deus, muitas vezes. Muitas vezes eu já me sabotei. Tá? Então a gente precisa o quê? Lembrar-se de quem nós somos na batalha. E aí lembra que se remete ao quê? A nossa identidade.
Aí a gente falou que a batalha que nós enfrentamos hoje não muda quem você é. Não importa que situação que você está lutando. Lembra daquela frase de Greg Laurie? Não sei se alguém anotou. Não anotou, então aproveita. O diabo conhece o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Deus conhece o seu pecado, mas te chama pelo seu nome. Greg Laurie. Não sei se pronuncia assim, mas é seu nome. Então, gente, Deus, Ele nos chama pelo nosso nome. Ou seja, o que eu quero dizer com essa frase? Não importa a luta que você está vivendo agora, você continua sendo um filho de Deus. E Deus, como seu Pai, vai te chamar pelo teu nome. Agora, o inimigo, ele vai te chamar por coisas que vão te afetar. Vai chamar para aquele que se sente um fracassado, vai chamar ou seu fracassado. Para aquele que está traindo, ou seu traidor. Para aquele que está, de repente, bebendo em excesso, ou fulano e tal. Então, o inimigo, ele vai fazendo isso. Ele vai te atacando, ele vai na sua identidade. Tá? Ele vai na identidade. Isso é muito sério. Muito sério por quê? Porque pode chegar um momento da sua identidade estar sendo atacada e as pessoas querem tirar a sua própria vida. Tem acontecido porque as pessoas estão perdendo a referência de identidade. Por quê? Satanás está acusando e essas pessoas estão ficando perdidas, estão ficando desesperadas. Né? Depois nós vamos para o terceiro tópico, para a gente encerrar a nossa revisão. Né? Quem é Deus na batalha? Então você precisa saber o seu campo de batalha, você precisa saber quem é você dentro desse campo, se você é aquele pobre coitado ou se você é o Davi. Nós temos que nos posicionar como Davi se posicionou. Quem é esse problema que está se colocando contra mim? Ele por acaso não conhece o Deus que eu sirvo? Apresente os seus problemas para Deus. Vou te dizer que nenhum problema é maior, nenhum problema é impossível para Deus. Por acaso há algo impossível? Tudo é possível aquele que crê. Tudo são palavras que a gente lê na Bíblia. Então nós temos que lembrar quem é Deus na batalha. Tá? Existem momentos que a gente vai estar fraco. Por isso que tem ser forte e corajoso. Por isso que tem na palavra, não temas, eu sou contigo. Por isso que tem na palavra, né? Renove suas forças, como águias, voarão alto. Né? Então a guerra espiritual ela não se vence com mais esforço, mas sim com mais dependência de Deus. Dito isso, passamos nossos 10 minutos, como prometido, tópico 4. Agora já, parte 2. A guerra não impedirá as promessas. Então esse é o tópico. Você já percebeu como o inimigo gosta de jogar a longo prazo? Ele não joga para ganhar a partida agora. Ele joga para você perder tudo. Mas ele tem paciência. É aquilo que eu disse no começo. Ele é experiente, ele tem um tempo. Né? Tempo para ele está aí. Se ele puder fazer com que você atrase os planos de Deus, ele vai fazer. Ele não pode fazer com que a promessa não aconteça. Mas ele vai atacar de todas as maneiras para que a promessa seja colocada o mais no fim da sua vida possível. Porque, meus queridos, a eternidade ela não vai começar no céu. As pessoas estão equivocadas, achando que a eternidade começa no céu. A eternidade começa agora. Nós somos filhos de Deus agora. Nós temos que viver o melhor dessa terra agora. Nós precisamos reinar em vida, não em morte. Não há reino na morte. Nós reinamos em vida. O problema é que nós não entendemos isso. Nós não governamos. Nós deixamos isso como política. Política não é governo. O governo está para nós. Mas nós não entendemos, nós não governamos as nossas vidas. Nós somos levados muitas vezes pelas circunstâncias da vida. Né? É como um barco à deriva. Então ele espera pacientemente. Aí é que está, ele entendeu isso. Então ele tem atacado. Ele está escondido nas sombras, observando os momentos em que nossos corações ficam desencorajados, cansados ou impacientes enquanto aguardamos as promessas. Porque, gente, não é fácil ficar aguardando a promessa. Você acha que eu às vezes não tenho meu momento e eu falo assim, Deus, esse processo não acaba nunca. Deus, quando vai acontecer aqui? Quando vai acontecer as promessas? Quando? Quando vai acontecer?
E aí, se a gente não está alicerçado na nossa identidade em Cristo Jesus, facilmente nós vamos desistir. Facilmente nós vamos ir por um outro caminho, por um caminho mais fácil. E aí a gente não vai viver as promessas de Deus. E aí a gente ainda vai querer colocar a culpa do profeta que profetizou. Deus, que você falou para mim isso não aconteceu. Mas é que nós tomamos as nossas escolhas. Nós queremos rápido. E Deus não falou que o tempo que ia acontecer. Ele só falou, vai acontecer. Ponto. Confia em mim, espera em mim, aguarde em mim. O objetivo de Satanás é o quê? Plantar sutilmente semente de dúvida. Uma vez instalada a semente da dúvida, aquilo começa a germinar. E vai fazendo com que a dúvida vai tirando nosso encorajamento. E vai nos enfraquecendo. Tá? Essa semente de dúvida vai nos levar a acreditar que Deus não cumprirá as suas promessas. Ou pior, que Ele as esqueceu completamente. Deus não esqueceu. Deus não é homem para que minta. Pode ver que tudo que eu estou falando é palavra. Por isso que nós temos que meditar na palavra, buscar na palavra. Né? Assim, deixa eu ler se isso que o pastor está pregando é verdade. Vamos pesquisar. Será que está certo mesmo? Será que não está pregando besteira? Né? Aqui tem uma frase, né, dita por um grande avivalista, Leonard Ravenhill. Já ouviram falar dele? É um grande evangelista. Essa frase diz assim: o inimigo sabe que não pode impedir as promessas de Deus, então ele tenta impedir você de esperar por elas. Ele sabe que ele não tem poder. Satanás ele não tem poder, por exemplo, para criar nada. Tudo é uma cópia. Pode ver. Várias coisas que a gente vê são cópias daquilo que Deus criou. Deus tem o poder de criar. E nós, através de Cristo Jesus, através de nossa boca, nós também temos esse poder de criar. A palavra nos lembra claramente em Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Né? Esse texto começa com mas aqueles que esperam. Isso quer dizer que tem o quê? Aqueles que não esperam. A gente vê o exemplo de Jesus. Já disse esse exemplo em outros momentos. Jesus disse: eu vou para o Pai, e do meu Pai eu enviarei outro Consolador, mas aguardem e esperem em Jerusalém, até que do alto desça. A gente, fazendo o link entre versículos na Bíblia, a gente vai ver que naquela época tinha em torno de 500 pessoas com Jesus. Mas quando acontece, a descida do Espírito Santo eram 120. Faz a conta. 500 menos 120. Cadê o povo? Eles não esperaram. Ah, não, vou fazer, não, já vou sair falando de Jesus. Não, mas eu estou fazendo a obra. Não, meu filho, você não está fazendo a obra. Você está fazendo a tua obra. Porque a obra que Jesus quer que tu faça primeiro é obedeça. O primeiro mandamento que Jesus disse para aquele povo é: aguarda, fica aí, não vai para lugar nenhum, sem antes ter o Espírito Santo. Né? E aí o povo já saiu fazendo de qualquer jeito. Né? Então, pegando a mensagem de semana passada, né, quem for assistir pelo YouTube, que agora nós temos o canal do YouTube, já aproveitar para a gente compartilhar. Todos compartilharam? Sim. Todos estão inscritos? Sim. O Leandro que está? Escreveu alguma coisa? As crianças? Não coloquei no grupo? Estou colocando no grupo. Então, quem assistir essa mensagem pelo YouTube, tem que ir lá assistir semana passada, parte 1, para poder entender toda a mensagem. Tá bom? Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. Então, para a gente concluir a mensagem, tá, de semana passada para a de hoje, lembra o que eu disse que era para hoje? Para a nossa conclusão final, quem lembra? Que eu ia dar o quê? Eram 3 estratégias práticas para permanecer firmes enquanto você espera pelas promessas. E aí por isso que eu estava olhando aqui ao redor, porque eu esqueci a primeira dica. Quer dizer, esqueci o exemplo da primeira dica. A primeira estratégia é: mantenha um diário das promessas. Semana passada eu trouxe. É um caderninho fluorescente que eu tenho. Tá? Eu tenho esse caderno já há alguns anos.
Eu devo ter esse caderno, aqui são 5, mais 2 de Joinville, já são 7. Eu devo ter esse caderno pelo menos há 7 anos. Ou 8. Pelo menos. Uns 10 anos. Então mantenha o diário das promessas. Anote as promessas de Deus, palavras proféticas, princípios que Ele tem dado para você, para o seu coração. Então isso é algo que eu quero que você pegue essa estratégia, mas é para colocar em prática. Não é apenas, escutei o pastor falar e, não, que legal. Tá, legal. Se você não fizer nada com isso, vai continuar sendo legal. Mas o interessante é você pegar isso e colocar em prática. Então a dica que eu dou, né? A estratégia que eu dou é cada um. Se não tiver, pegue um caderno. Ou compre um caderno. Né? Compre algo especial. Pense que é um caderno que você vai anotar coisas ditas por Deus. Ou diretamente a você, ou por um profeta, ou por uma palavra, ou por um texto que você está lendo, e aquilo falou tão forte ao teu coração, que você sentiu, o Espírito Santo falou assim, isso é para você, vai acontecer isso. Você pega e anota. Anota no dia 28 de junho, às 19h55, Deus falou comigo. Dia tal, hora tal, eu fui batizado com o Espírito Santo. Dia tal, hora tal, eu recebi um dom de oração de línguas. Anota. Faça ali um diário para você. Agenda, coloca ali as promessas. Deus deu uma promessa para mim que vai me levar às nações. Deus deu uma promessa para mim que eu vou escrever livros. Eu falei assim, eu sou plataca, mas amém, eu recebo. E eu sinto que eu tenho que começar a escrever, não sei como. Sei como, um papel e uma caneta. Mas são palavras que eu recebi, eu tenho lá anotações, eu tenho lá palavras proféticas. E aí você vai fazer isso agora, você vai começar a anotar. Mas só que você vai também, de tempos em tempos, pegar esse caderno e rever isso. Eu confesso perante a igreja que eu deixei um pouco de lado esse caderno e eu preciso voltar a tê-lo comigo, com a minha Bíblia. Ela tem que andar junto comigo. Tem que deixar ele junto. Eu deixo ele, como diz na gíria, bocado, guardado, escondido. Está lá. Mas eu tenho que andar com ele mais quando for orar, quando receber uma palavra. Já faz um tempo que eu não anoto nada. Mas um tempo atrás, eu peguei esse caderno, o Espírito Santo me levou a ler esse caderno. E tinha coisas lá que eu nem lembrava mais. E eu falei, nossa, isso já aconteceu. Aí eu fui lendo, isso aqui aconteceu, opa, isso está acontecendo. Isso está começando a ter um alinhamento para acontecer. E aí você fica o quê? Fortalecido. Eu falei, meu Deus, obrigado Deus porque isso já aconteceu. Obrigado porque isso já está prestes a acontecer. Obrigado. Aí você fica alegre, você se enche de uma autoridade, de uma certeza que o inimigo não vai conseguir colocar dúvida. E você, meu Deus, está acontecendo. Está acontecendo. Porque assim, se a gente for fazer uma retrospectiva de orações que nós fizemos, façam isso. Meu Deus, puxa vida, eu orei. Aconteceu já isso, aconteceu isso. Quantos testemunhos nós deixamos de dar de coisas que já aconteceram? Então, quando o inimigo tentar trazer mentiras para você, você vai pegar o teu caderno, vai pegar a Bíblia. Não, está aqui, ó. O meu Deus, que não mente, que não falha. Ele diz aqui para mim, ó. Ele é o Senhor, Ele é minha força, minha fortaleza, meu abrigo. Aqui na palavra dele. Ele entregou essa palavra no dia tal para mim, disse que era para mim anotar aqui. Esse é um jeito do Espírito Santo falar. Às vezes a gente quer que o Espírito Santo fale com uma voz de trovão. Ei, Leandro. Ei, sou eu aqui. Cuidado, isso aí está falando. Não, Deus fala conosco diariamente. Eu gravei um vídeo essa semana convidando o pessoal para fazer o curso do Espírito Santo. E às vezes o pessoal quer que Deus envie um aviãozinho lá na Praia de Cabeçudas e ei, Sônia, olha aqui. E, não é assim que Deus fala. Ele fala conosco de várias maneiras. Até pode ser assim também. Né? Segundo tópico, construa altares de gratidão. Quando a gente visitar esse caderno, quando a gente começar a fazer uma análise das promessas, de coisas que nós oramos, e nós agradecermos, isso é uma outra estratégia que vai fazer nós ficarmos mais fortes. Nesse dia eu estava fazendo uma análise da nossa vida. Eu falei assim, obrigado Deus, obrigado pelo carro, obrigado pelo trabalho da sombra. Eu falei, agora né? Tem umas coisas que eu estou orando, estava acontecendo.
Mas eu falei, mas obrigado, Deus, porque várias coisas que nós estávamos orando já aconteceram. E eu sei que muitas outras vão acontecer. E a gente esquece de levantar um altar de gratidão como uma estratégia para vencer. Às vezes a gente acha que, não estou falando isso, mas a gente só quer ficar orando, jejuando, buscando. Mas existem outras coisas que temos que fazer. Temos que ser grato. Né? A gratidão, ela tira a mágoa, a gratidão tira a dúvida, a gratidão tira a soberba, a gratidão faz o quê? Tira de você e entrega para Deus. Obrigado, Deus, isso aqui é obra sua. Obrigado, Deus, por esse lugar. Estava passando ontem, estava lavando aqui, passou o pastor aqui, amigo meu, ele trabalha com som, né, carro, falando sobre o novo Ford que vai abrir, né? Aí ele, bem na hora eu abri o portão. E aí ele parou, ficamos conversando, ele falou assim, aí ele olhou assim, mas é um garajão, né? Eu falei, graças a Deus. Então construa altares de gratidão. Regularmente pare para agradecer a Deus de forma intencional. Sabe aquele momento de você parar e você refletir? Intencionalmente. Deus, obrigado. Obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu esposo, pela minha filha, obrigado. Obrigado. A gratidão muda seu foco do que você ainda aguarda para aquilo que Deus já fez, fortalecendo o seu espírito contra o desânimo. Então ele muda o foco. A gratidão faz com que você, em vez de ficar triste, você fique feliz, alegre. Porque você fala, nossa, já aconteceu tudo isso. Obrigado, Deus. Obrigado. E aí você sabe, tudo isso já aconteceu. Eu sei que muitas coisas virão. Terceira estratégia para você vencer as suas batalhas espirituais. Declare vida diariamente. Provérbios 18, 21. Declare e ore verbalmente as promessas de Deus todos os dias. Nós temos que declarar. Senhor, o Senhor disse que isso ia acontecer. O Senhor disse. Confesso que esse terceiro tópico eu preciso botar mais lenha. É algo meu. Eu preciso dos tópicos que eu estou trazendo aqui. Esse é um que eu preciso mudar. Eu sou grato a Deus, agradeço a Ele. Mantenho diário as minhas promessas. Mas o terceiro aqui, que eu sou humano. Não sou perfeito em tudo. Então declare e ore verbalmente as promessas. Isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai transformar o ambiente. Quando você começa a declarar. Eu declarei sobre muitas coisas sobre as nossas vidas. E essas coisas têm acontecido, graças a Deus. Glória a Deus. E aí eram 3 estratégias, né? Eram 3 estratégias. Mas eu aprendi no mundo dos negócios que nós temos que entregar sempre algo mais. Então não são 3 estratégias, são 4, na verdade quase 5. O 4º tópico para a gente encerrar essa noite: obediência e posicionamento. Às vezes a gente ora, Deus, eu estou numa guerra espiritual, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou buscando, mas não acontece nada. A promessa não vem. A promessa está passando mal. Mas tu está na parada de ônibus errada. A parada é lá, tu está aqui, não vai passar nunca aqui. Porque nós não estamos obedientes a Deus. Não estamos posicionados onde Deus quer. As promessas de Deus acontecerão em nossas vidas quando estivermos vivendo uma vida de obediência e posicionamento. A obediência gerará esse posicionamento. Final de 2014, Deus moveu as coisas e nós fomos parar novamente em Curitiba. E lá em Curitiba eu resolvi entregar a minha vida por completo para Jesus. Não estou falando de aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso foi em 2000 faz tempo. Mas em 2014, finalzinho de 2014, início de 2015, foi quando eu resolvi entregar completamente a minha vida. Onde eu renunciei, onde a gente diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Onde ali perante Deus eu me reconciliei com Ele, porque eu não estava vivendo uma vida correta, digna, ainda me entregando, ainda cometi algumas falhas. Em 2015 até 2016 eu ia para um seminário, onde ali o Senhor me quebrou por inteiro, e ali Deus fez um novo cristiano.
Então ali começou o processo. Mas no final de 2014 eu entreguei minha vida e disse: Senhor, eu cansei, eu entrego a minha vida para o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor tem para mim, quais são as promessas, o que o Senhor tem para mim de propósito, de vida. Aí eu disse: Senhor, o Senhor quer que eu seja pastor? De onde que eu tirei isso? Eu não sei, meus queridos. Não sei por que eu fiz isso. Mas eu fiz. Eu falei: o que o Senhor quer na minha vida é você, mas eu estou cansando. Porque a desobediência, ela gera cansaço, fadiga. Porque nós temos que o quê? Ir na força do nosso braço. A obediência não. Mas só que assim, quando a gente tem obediência e posicionamento, não quer dizer que não vai ter luta. Não quer dizer que não vai ter guerra. Não quer dizer que a gente não vai passar por provações, por processos. Não, meus queridos, não. A diferença de nós andarmos na obediência e no caminho que nós queremos andar, que se chama desobediência, é que na desobediência, no caminho que nós escolhermos andar, ali nós teremos que ir atrás das bênçãos, nós teremos que ir atrás das coisas, nós teremos que colocar mais força no machado, nós, tudo é nós teremos que fazer, nós teremos que lutar, nós. Mas quando nós resolvemos entregar a nossa vida, tudo para Deus, e nós andarmos em obediência, nós vamos nos posicionar naquilo que Deus tem para nós. Aí para de ser nós e passa a ser Deus. Passa a ser Deus. Então tudo é Deus. Tudo é Deus. Então nós vamos entregar, nós vamos fazer algo, vamos orar a Deus. Semana passada eu disse, né, que algumas pessoas falaram: você tem que ir lá falar na empresa, você tem que... Não. Nós primeiro temos que buscar a Deus. Porque se foi Deus que abriu a porta, por que eu vou no homem? Se quem abriu a porta não é o chaveiro? Se Jesus abriu a porta, ele é o chaveiro, ele está com as chaves. E se ele está com a chave, por que eu vou pedir para outra pessoa? Então a gente vai lá: Deus, o Senhor abriu essa porta. Aonde o Senhor? Qual é a próxima porta? A próxima porta? Peraí, deixa eu pegar a chave. A próxima porta já está preparada. Mas não tem porta. O Senhor vai lá e cria a porta. Deus criou portas para ela entrar. Deus está criando portas para mim e para você entrar. Porque às vezes as circunstâncias levam a porta a ser fechada, só que Deus é Deus. Ele tem o poder de criar. Então, meus queridos, a obediência e o posicionamento para fechar tudo isso, para nós vivermos as nossas promessas, as promessas de Deus para nossas vidas, é necessário posicionamento, obediência. Nós estamos por Itajaí, não é porque aqui tem praia, a gente quer morar em Itajaí porque está todo mundo agora falando, está na onda. Eu nem sabia disso, a gente nem estava ligado nisso, a gente estava no nosso mundo lá, vivendo tranquilamente. Mas Deus falou: ei, vão para Itajaí. Aí quando a gente veio para cá, eu falei: mas amor, o lugar é muito alto, vamos para Navegantes, vamos para Itapema. Eu falei: Itapema é top. Eu falei, né? Mas amor, não é Itapema nem Navegantes, é Itajaí. Então vamos para Itajaí. Se é Itajaí que Deus está nos posicionando, nada vai faltar. Agora, meus queridos, se a gente tivesse ido para Itapema ou Navegantes, o aluguel pode ser mais barato, pode ser mais lindo em Itapema, mas ia dar ruim. Alguma coisa ia acontecer que não ia dar certo. Amém? Então, meus queridos, para a gente encerrar, permaneçam firmes. A espera, ela tem um tempo, mas ela vai acontecer, a promessa acontece. Mantenham os olhos fixos nele, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Amém? Vocês acreditam? Vocês creem? Amém. Se vocês creem, vai acontecer. Amém. Não esqueçam dessa palavra. Peguem essas estratégias, coloquem em prática, sejam agradecidos. Comece a fazer o seu caderninho. Eu tenho um caderninho e tenho o meu telefone. No meu telefone, ele é a continuidade. Hoje, né, a gente está na tecnologia. O meu telefone, ele é a continuação do meu caderno. Tem palavras proféticas que estão gravadas ali em áudio. Porque o próprio Espírito Santo, por nós estarmos aqui, né, a gente recebeu 3 palavras proféticas em 2019. Em agosto de 2019, recebemos 3 palavras proféticas no mesmo mês. E uma delas está gravada. Porque o Espírito Santo pegou e falou: pega o teu telefone e põe para gravar. Põe. Eu falei: não, mas a pastora vai começar a ministrar a palavra.
Põe para gravar, senão você vai se arrepender. Eu peguei o telefone, liguei o gravador. A hora que eu liguei o gravador, coloquei no bolso aqui. A pastora veio e profetizou. Uns 8 minutos de áudio. Profetizou sobre a minha vida, sobre a mudança, sobre lugares que Deus ia me levar. Dentre essas e outras palavras proféticas que eu recebi, que eu também, um tempo atrás, Deus me levou a escutar. Tanto as anotações quanto os áudios. Sonhos. Outra coisa, obrigado, Espírito Santo. Está me lembrando, não está aqui anotado. Sonhos que eu tive. Que eu acordo e dia tal, sonhei com fulano de tal, sonhei com o apóstolo tal. Queridos, Deus me deu sonhos que aconteceram. Né? Deus me deu um sonho com o apóstolo. Tempo depois aconteceu, está tudo registrado. Eu digo o dia, a hora, às vezes com voz de sono, às vezes é madrugada, eu falo, está na hora da manhã. Estou falando baixo assim. Mas está ali registrado, registre, faça um registro e comece a orar. Que as coisas vão acontecer. Vamos nos colocar de pé? Amém? Então vamos estar orando com fé. Ore. Eu quero que nesse momento de oração, quando nós estivermos orando, se você quiser declarar, declare. Se você tiver uma promessa na sua vida, declare. Fale, Senhor, eu declaro que essa promessa tal vai acontecer. Que você possa, neste momento, ter as promessas que Deus já fez na sua vida. Que você possa estar sintonizando elas. E com fé, declarando, dizendo sim, que a gente vai estar orando. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, nós queremos orar, nós queremos colocar aqui cada vida, Deus, na Tua presença. Nós queremos aqui, Senhor, trazer, Deus, quantas promessas estão aqui. Muitas promessas talvez esquecidas, muitas promessas talvez que a gente nem lembra mais, talvez promessas que foram feitas há pouco tempo, eu não sei, Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe todas as promessas que o Senhor tem para cada filho teu que está aqui presente, que está aqui, Deus, assistindo esse culto, Deus, para a honra e glória do teu nome. E nós queremos trazer a existência, porque a tua palavra diz que na nossa boca há um poder, de vida ou de morte. E nós declaramos neste momento palavras de vida. Nós declaramos agora que as promessas do Senhor para as nossas vidas, elas vão se cumprir, elas vão acontecer, e que o inimigo não vai fazer que nós deixemos essas promessas para depois, que elas sejam atrasadas. Não, Senhor, faça com que essas promessas aconteçam no teu tempo, Senhor. No tempo que o Senhor predeterminou, elas venham a acontecer para a honra e glória do teu nome. Senhor, que seus filhos, que nós nunca nos esqueçamos de dar honra e glória ao Senhor, de estar gratos e de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Coloca os teus anjos acampados ao nosso redor para nos proteger, nos guardar, Pai. E o Espírito Santo, nós pedimos a tua ajuda, venha nos trazer fôlego, venha nos trazer vigor, força, para que nós possamos continuar nessa jornada, que nós possamos ter a nossa fé cada vez mais aumentada, para nós crermos, para nós continuarmos com fé, crendo que todas as palavras que foram declaradas, foram profetizadas, as promessas, tudo está de pé e tudo vai acontecer no teu tempo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque sabemos que tudo já foi, liberado para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos casa, Senhor, para aqueles que têm orado por casa. Sim. Nós declaramos carro, Senhor Deus, para aqueles que têm pedido carro. Nós declaramos projetos novos. Nós declaramos, Senhor Deus, Pai, sobre ministérios, Deus, que estão surgindo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Que a gente possa se lembrar, não somente hoje, mas durante a nossa semana, das promessas do Senhor, porque elas vão se cumprir. Eu sei que vão se cumprir. Eu sei, as promessas que Deus fez para a minha vida, eu sei que vão se cumprir. Porque foi Deus que prometeu. E Deus já sabe todas as coisas. Amém? Vamos colocar as nossas mãos em posição de receber, vamos estar dando a bênção apostólica, para a gente encerrar o culto. Senhor, que o seu grande amor, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Não saia antes de dar um abraço, seu irmão. Amém.